eu sempre estava tentando entender o propósito meu aqui nesse mundo. E mesmo depois que eu formei, eu não vi o propósito. E aí eu comecei a buscar o propósito aí no mundo. Tanto que eu fiz um intercâmbio na Austrália e aí que eu entendi que a vida é muito mais que isso aqui, né? Do que só isso aqui que eu entendi que era o Brasil, que era a minha vida, na minha casa, na minha família. E aí, depois que eu voltei de lá, que eu fiquei 1 ano e 2 meses, eu não consegui me adaptar aqui. E eu falei, gente, esse país não é para mim. E aí eu fui para os Estados Unidos. E lá eu fiquei 6 anos. E lá eu senti não exatamente que eu tinha me achado, mas eu senti que era uma vida mais prática e de maior liberdade do que eu tinha aqui. Foi lá que eu conheci o meu marido. E aí a gente casou, eu tive meu filho, só que não foi... Eu comecei a sentir, porque eu não entendia direito, que as nossas energias não batiam. Porque ele era uma pessoa... ainda, está melhorando. A gente, apesar de ter se separado, a gente ainda tem uma amizade. Eu sei que é uma energia muito mais elevada que a dele. E ele, uma pessoa extremamente negativa. Então, ele me puxava para o negativo. E eu não consegui puxá-lo para o meu lado positivo. E isso eu de fato, fiquei em depressão durante um tempo. E eu vi que a coisa era a gente separar. E eu não entendi o motivo, mas eu via que sugava minha energia. E depois da separação, eu ficava tentando entender, eu fiquei muito enclausurada comigo mesmo, assim, negando aquilo. E até que eu entrei numa terapia que eu busquei o equilíbrio. E como que o portal veio até aí? Eu fiquei em terapia durante alguns meses e quando iniciou a quarentena, eu já estava assim, entendendo o meu espaço aqui no mundo e buscando o caminho do meio. Quando a minha irmã entrou no portal, ela me falou algumas coisinhas e eu falei, nossa, eu quero ver, eu quero entrar lá e saber o que é isso. Ela falou, vai, e, assim, no primeiro dia que ela me contou algumas coisas, no segundo dia eu já entrei no portal. E ela me falava alguns nomes, além do nome da Laura, eu lia alguns outros nomes que eu achava assim, extremamente interessante. O conteúdo, eu falava, gente, é aí, a coisa é por aí. E quando eu entrei, a primeira live que eu assisti da Amanda foi uma live de transmutação, onde ela falava ela falou aquela música do Francisco, e me remeteu muito à minha infância, porque apesar de eu ter crescido na igreja católica, eu ainda não era ali ainda, não tinha achado ainda. Mas essa música do Francisco me emocionou demais quando a Amanda colocou, porque eu lembro tocando na igreja. Eu gostava muito de ouvir essa música, eu me emocionava em criança de ouvir essa música. Quando a Amanda colocou, eu falei, lembrei de tudo que eu já tinha passado. E foi minha primeira live no portal, minha primeira semana. Eu falei, nossa, é aí, é aqui que eu quero ficar. E depois veio a questão do chamado da alma com a Laura, e coincidentemente, ou é essa mesmo, né, a questão, eu tenho uma pequena coleção do São Francisco de Assis, tá até aqui em cima, umas 8 imagens, que eu também não sabia explicar o porquê, mas eu gostava e, não sei, me simpatizava com São Francisco. Aí veio chamar da alma, a Laura falou que eu era do raio. Eu sou do raio dourado, que é o raio do costume, de São Francisco de Assis, e foram várias coisas casando. E aí começou a fazer sentido, né? Começa a fazer sentido, várias coisas começam a fazer sentido, e eu falei, é por aí mesmo, é aí que eu quero ficar. E eu estava trabalhando em terapia uma questão com meu filho, de relacionamento. E
eu melhorei assim, eu melhorei e ele melhorou drasticamente depois que eu entrei no portal e comecei a fazer tanto os decretos quanto a questão do chamado da alma, que me deu um norte. E eu me senti uma pessoa mais controlada, mais tranquila, mais calma, apesar das pessoas ao meu redor já me intitularem assim, porque todo mundo fala que eu sou tranquila, que realmente eu sou, mas eu estava numa relação conturbada, não é conturbada, mas que me tirava o sossego com meu filho, que é pré-adolescente. E pela questão da separação, a educação dele foi só eu tomando conta da educação dele, porque o pai dele até então era um pouco ausente. Agora, eu já consegui, como eu mudei minha postura e meu sentimento com relação ao estudo, depois que eu entrei no portal, achando o caminho do meio, eu consegui, assim, que o pai dele fosse uma pessoa mais presente, o meu filho se controlasse naquele império que até a Amanda menciona numa das aulas. Eu consegui me controlar nisso também, essas questões da raiva, da impaciência, que vinham supetão, eu ficava mais nisso aí. Agora isso aí já corto, eu já sei quando é. Então eu já consigo buscar o caminho do meio. E uma outra vitória que eu consegui há pouco tempo, meu filho é extremamente medroso. E eu fiz chamada da alma nele também. E eu sei que foi depois disso que eu começo a meditar com ele, conversar mais sobre esse assunto. Ele mostrou interessado, inclusive que ele conheceu o Bernard, inclusive ele quer fazer parte desse. Eu não sei se vai haver algum grupo infantil, mas ele se mostrou muito interessado e eu gostei muito da ideia. Queria muito que ele fosse também enveredasse para esse lado. E agora ele não dormia sozinho de jeito nenhum. Ele começou a dormir sozinho tem uma semana, mais ou menos. Por conta desse lado meu também que está ajudando, desse lado positivo. Eu me senti sempre triste com relação às questões do meu trabalho, as questões da vida de modo geral, que eu tenho muita responsabilidade no meu trabalho, mas eu não via muito propósito. Hoje eu consigo enxergar propósito lá no meu trabalho e consigo controlar. A reclamação é uma energia que sempre retorna. Isso eu cortei. E isso eu vi que vejo que está fazendo efeito até nas pessoas que trabalham comigo. E antes tinha a questão do relacionamento, né? Agora a gente está em quarentena, está enclausurado, então eu vou te falar que eu quero essa vida para mim. Antes eu tinha essas questões com... Não que eu tenha problema de relacionamento, mas eu acho que é com relação à energia mesmo das pessoas. Eu pego demais para mim, isso me deixa, me consome. E eu estando em casa, eu não tenho essa questão mais, de jeito nenhum. Eu quero me renegociar isso com o pessoal da empresa, se for voltar, porque a quarentena para mim me fez um bem danado, principalmente depois que eu entrei no portal. Eu conheci através da Estela, minha irmã, que já tinha entrado. E eu converso bastante com ela me falou, e assim que ela me disse o teor, e eu não pensei duas vezes, eu já entrei e já falei, não, eu quero fazer parte. Mas eu não sabia exatamente, porque ela também tinha pouquinho tempo que estava, mas por conta do assunto e dela me dar alguns nomes para eu pesquisar o assunto, eu me interessei totalmente e já logo entrei e desde então tem feito parte da minha vida diariamente. As meditações, tudo, os decretos. A Amanda no início falou, olha, me recomendou e eu fui pela recomendação dela e da Estela, minha irmã. E na primeira semana eu maratonei.
E depois eu fui me interessando pelas aulas, tanto da Fraternidade Branca, que eu não conhecia, quanto das aulas explicativas da Laura, sobre as questões de simbologia. E meu norte foi por aí. Depois eu todos os dias ia fazendo as meditações e ia escolhendo qual que no dia eu sentia que estava de acordo com meus sentimentos no dia. Mas hoje hoje eu repito, né, várias, as do Bernard, então, com muita frequência. Mas eu não tive dificuldade na plataforma, não. E eu acredito que eu sou uma pessoa mais leve, mais positiva. Eu não tenho aquela questão do imperio da irritabilidade e da raiva, igual oscilava, que meu ex-marido até me chamava de bipolar, porque geralmente eu estava de um jeito, no outro dia já fechou o dia. Hoje eu não tenho mais isso. E eu tenho uma positividade que eu consigo manter, ou seja, eu tenho um equilíbrio, eu encontrei o caminho do meio. Tanto que eu estava... A minha terapeuta me suspendeu terapia semana passada. Ela falou, Jorge, vou te suspender, porque tá tudo beleza aí na sua vida. Eu nem acreditei, porque eu falei, uai, tá bom então. Então, isso eu acho que eu posso atribuir a também ter entrado no portal e conheci toda essa teoria e sentido, né? Eu acredito que essa energia mesmo. Antes, por exemplo, eu sempre fiz atividade física, mas assim, extremamente moderada. Eu sempre pratiquei yoga, fiz curso de yoga, só que de uns tempos para cá, eu tenho vontade de correr. E eu corro todos os dias, meia hora por dia. E isso minha energia não acaba. Eu acho, isso foi uma coisa também que aconteceu recentemente. Eu tenho corrido, eu não sou de correr, eu caminho, faço yoga, eu sou uma coisa mais leve. E eu tenho essa necessidade de gastar a energia. Para mim, fez todo sentido o portal, o conteúdo do portal, e é um norte para qualquer pessoa. Acho que qualquer pessoa devia entrar e pelo menos para ela saber que rumo que ela toma. Agora, o portal, eu gostaria de sempre continuar. Tanto que eu fiz a questão do curso de Reiki, que eu quero continuar. Se tiver mais para frente aí, eu quero ficar. Porque eu acho que é por aí mesmo. A gente tem que trazer para a gente o que está fazendo bem. Então, é um benefício, é um bem para a humanidade. As pessoas têm que começar a despertar para poder manter essa energia aí do positivo. Totalmente... É isso. Eu me achei aí.